Pessoal, eu sou o Blake, sejam bem-vindos para a segunda parte do Espiral If, o If onde o Subaru tem os rituais de morte de ordem paranormal. Assista o arco 1, que vai estar aí na descrição. Agora eu vou só deixar uma menção honrosa da quantidade de sanidade que o Subaru perdeu só no arco 1, lembrando que ele não retornou da morte nenhuma vez. O Subaru perdeu um total de 12 de sanidade, 2 por causa da morte do velho Ron e 10 por ter falhado em um ritual de quarto círculo. E pra quem tá se perguntando que ritual de quarto círculo foi esse, foi o cicatrização no velho Ron. Além de tudo isso, o Subaru já começou esse if com a sanidade lá embaixo. Ele já começou com o if com a sanidade na metade. Mas bora pro arco 2 agora. O Subaru, após chegar na mansão, vai conversar com Roswald, mesmo que tenha tomado aquele ataque pelas costas da Elsa. Após a Emília falar dos acontecimentos na capital, Roswald pergunta o que o Subaru queria por ter salvado a Emília. O Subaru só fala que ficar de hóspede naquele local já seria ótimo, e assim o Roswald faz, deixando o Subaru como um hóspede permanente do local. Como a Felt também foi aceita como um membro do local, a Han fica responsável por apresentar o local inteiro para os dois, já que ela tinha vindo juntamente com os dois na carruagem. A Han explica como funciona a travessia de portas da biblioteca da Beatrice, mas o Subaru, como sempre, atravessa de primeira. A Han, depois de apresentar toda a mansão e indicar para o Subaru qual seria o quarto dele, a Han acaba insultando o Subaru, e a Felt acaba por perguntar por que transformar o velho Ron em cinzas. O Subaru ia retrucar a Han, mas acaba ficando completamente quieto e entrando no seu quarto sem falar mais nada. A expressão dele ficou completamente sombria depois dessa pergunta da Felt. Subaru passa toda a noite praticamente enrolado na sua coberta tentando dormir, mas ele não conseguiu antes de bater as meia-noite. Depois disso, ele até conseguiu dormir. Ao se acordar, Ren começa a fazer as coisas normalmente quando acaba olhando para a janela e vendo o Subaru correndo lá fora. O Subaru já estava correndo há quase uma hora, então ele para descansar um pouco ali sentado na grama. A Ren chega do lado e pergunta por que ele acordou tão cedo. O Subaru fala que acorda cedo sempre, é o horário que ele acorda, isso tá normal pra ele. A Ren pergunta que magia de cura era aquela que o Subaru utilizou na Emília para curar ela instantaneamente e ao mesmo tempo deixar uma cicatriz enorme no local. Subaru só fala que é um ritual e fala que é um ritual de cicatrização e que tecnicamente sempre deixa uma cicatriz no local porque acelera o tempo do corpo em um ano. Mais uma vez, alguém pergunta sobre transformar o velho Ron em cinzas e o Subaru simplesmente fica com a cara totalmente fechada e volta a correr. O Subaru, por ser extremamente fechado, acaba não falando com ninguém na maior parte do dia. De vez em quando ele até fala com a Emília, mas bem pouco, na verdade quase nada. Subaru no segundo dia acaba tentando aprender sobre magia, mas ele acaba desgastando seu portal de mana por não ter um controle bom sobre o seu fluxo de mana, já que os rituais não utilizam disso. Os rituais podem até sugar sua magia, mas ele não precisa focalizar no fluxo de mana. E ele se decepciona um pouco porque seria muito melhor utilizar magias do que utilizar os rituais, que desgastam ele muito mais do que uma magia desgasta uma pessoa normal. O Subaru, desde que chegou na mansão, tá fazendo rondas sobre a floresta e também sobre o vilarejo que tem ali perto. Isso é um costume dele antigo já, sobre ficar sempre acordado à noite. Subaru, em um dia desses que ele estava fazendo a ronda, ele vai verificar o vilarejo e percebe que as crianças sumiram do local. O Subaru começa a procurar as crianças na floresta e a Ren, que estava atrás dele, que sempre fica vigiando ele, também começa a vir atrás dele. O Subaru sempre percebeu a Ren na cola dele, mas nunca falou nada. Chegarem no local onde estavam as crianças, a Ren percebe que está uma névoa um pouco densa em volta, o que não fazia muito sentido para aquela noite, que não estava com névoa em nenhum outro lugar no céu ali. O Subaru, por ser acostumado a rondar o vilarejo também, percebeu que tinha uma criança faltando ali. Após o Subaru perceber isso, ele fala que vai adentrar dentro da floresta e manda a Ren ficar ali esperando os moradores para eles poderem levar as crianças. Como já era possível utilizar rituais de segundo círculo, o Subaru começa a utilizar a velocidade mortal para tentar chegar o mais rápido possível onde a criança estava. O Subaru chega onde a Meilin estava e tinha alguns Majus em volta da Meilin e o Subaru utiliza uma outra arma no chicote para matar os Majus o mais rápido possível. Enquanto mais Majus o Subaru matava, mais Majus apareciam, o que estava sendo bem irritante já. Ele não queria utilizar mais rituais para incentivar o local a ficar com mais exposição paranormal, mas a situação já não estava muito boa. Subaru começa a correr com a Meilin no colo enquanto mata mais Majus em volta dele. A Ren chega e começa a matar muitos Majus também, assim ajudando o Subaru a correr com a Meilin pro vilarejo. Subaru deixa a Meilin no vilarejo e volta para ajudar a Ren o mais rápido possível, porque com a quantidade de bicho que eles estavam matando ia surgir um exército de sangue já já.
Subaru percebe o estado que a Ren estava naquele momento e ele chega perto da Ren o suficiente e toca na arma dela, amaldiçoando com amaldiçoar a arma. Ele utiliza o elemento de morte mais uma vez para amaldiçoar a arma da Ren. Logo em seguida ele utiliza a velocidade mortal na Ren para deixar ela muito mais rápida. Depois da ativação do chifre, e graças ao amaldiçoar a arma e a velocidade mortal, a Ren estava conseguindo lidar com zumbis bestiais com extrema facilidade. Subaru, vendo isso, começa a utilizar o Eco Espiral para matar o máximo de zumbis bestiais possível naquela área, como ele estava em um local um pouco mais seguro e isso seria possível. Depois de um tempo utilizando o arco espiral, Subaru mira nos outros zumbis de sangue que estavam faltando, assim matando o máximo de zumbis de sangue que era possível. A Ren finaliza o último que estava no local depois do arco espiral. Após isso, o Subaru e a Ren voltam para o vilarejo, verificando se todas as crianças estão ali ainda, e eles veem que realmente estão, pelo menos estão todas seguras. A maldição de todas tinha sido anulada, já que todos os cachorros praticamente da floresta foram mortos nesse meio tempo pelo Subaru e pela Ren. E os que não foram mortos por eles foram atacados por zumbis bestiais e acabaram morrendo também. Subaru pergunta pra Ren se ele deveria utilizar a cicatrização nela e ela fala que não, que a regeneração natural dela já cuidou disso. A Ren se pergunta o que eram aquelas criaturas que estavam na floresta e o Subaru responde que eram zumbis de sangue bestiais. Ren pergunta onde o Subaru já tinha visto aquelas criaturas e o Subaru fala que é bem frequente ele ver elas na verdade. A Ren fica sem entender porque os Majus viraram esse tipo de zumbi de sangue e o Subaru explica que quando tem essa névoa, se você não queimar os corpos ou transformar ele em cinzas, eles vão acabar virando isso. A Ren faz a pergunta que se era isso que o Subaru temia acontecer com o Velho Ron, e o Subaru fala que sim, mas que o Velho Ron poderia virar um titã de sangue que seria muito pior naquela situação. A Ren fala que também não conhecia nenhuma dessas magias que o Subaru estava utilizando e não sabia nem qual eram os elementos dela, e o Subaru só responde que é do elemento de morte. A Ren fica sem entender, pois afinal não conhece esse elemento. A Ren pergunta por que o Subaru só não falou isso, já que a cara dele transmitia muita verdade, não tinha como contestar muito o que ele estava falando, e o Subaru só responde que é uma lembrança ruim, que ele não quer lembrar, por isso que ele não comenta muito sobre ter que queimar corpos enquanto está nessa névoa. A Ren, após entender que era um assunto extremamente sensível para o Subaru, ela para de comentar sobre isso. A Ren nesse momento não tinha mais tanto motivo para desconfiar do Subaru, já que tudo que ele fazia era por causa desse trauma, aparentemente, já que ele estava certo sobre ficar fazendo rondas, senão as crianças teriam morrido e essas criaturas teriam destruído o vilarejo. A Ren, após chegar na mansão, acaba atualizando o Oswald sobre as criaturas e sobre o que tinha acontecido. O Oswald acaba ficando bem interessado sobre essas tal criaturas, já que ele também nunca tinha visto algo parecido e não tinha nada nas pesquisas da Equidna. E após saber dos rituais também, ele começa a ficar ainda mais interessado se teria algum ritual que serviria para ele. Agora eu só vou dar umas coisas que aconteceram durante o arco 2 e 3, que são importantes para a história. A Felt acabou descobrindo o motivo do Subaru transformar o Velho Ron em pó através da Ren, e o Subaru acabou se aproximando um pouco mais da Emilia, já que ele era bem distante dela por falar pouco. E sim, o Subaru nessa rota fala muito pouco. E a Emilia também descobriu que por causa de cicatrização o Subaru tem seus 22 anos. E bom pessoal, esse foi o vídeo do dia e vai lá no Discord, entra lá e pode conversar comigo sobre Ordem Paranormal se quiser ou alguma outra coisa de ReZero. Quem sabe algum IF que eu já tenha trazido. E se quer apoiar o canal, vai assistir outro IF, tem a primeira parte desse daqui. E também temos a parte 1 do Tira IF, temos vários IFs para você assistir. Falou e fui!